Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística SA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Tegma, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Tegma e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcos Medeiros, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para apresentar a divulgação de resultados da Tegma. E eu, Marcos Medeiros, CEO da companhia, junto com o Ramon Pérez, CFO e diretor de relacionamento com investidores, vamos apresentar os aspectos mais importantes em termos de resultado, fluxo de caixa e endividamento, que caracterizam o primeiro trimestre de 2020. Além disso, vamos comentar sobre o impacto que a pandemia da Covid-19 tem apresentado em nosso negócio, além das medidas que estamos tomando para resguardar nossos colaboradores, parceiros e a empresa em relação a esta crise sem precedentes. Iniciando com esse assunto, gostaríamos de informar que, até o momento, 3 colaboradores foram testados positivo para a Covid-19 e estão recebendo toda a atenção e acompanhamento de nossa diretoria de gestão de pessoas e de nosso médico laboral. Sobre nossas medidas de prevenção, permanecemos com as nossas áreas corporativas em trabalho remoto. As operações em funcionamento estão tomando todas as precauções recomendadas pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscaras, álcool em gel, transporte privado em alguns dos casos, além do distanciamento mínimo. Adicionalmente, estamos oferecendo apoio psicológico via telemedicina para nossos colaboradores. Estamos atentos e cuidando de nossos maiores ativos, as pessoas. Como é de conhecimento de todos, a rápida expansão da pandemia de Covid-19 impactou em larga escala a economia global, tornando o ambiente extremamente volátil e colocando incertezas sobre declarações realizadas no presente momento. A Tegma está fornecendo informações na data desta comunicação e reserva-se expressamente o direito de não atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas nesta apresentação. Indo para a página 3, podemos ver como a crise impactou de maneira diferente cada divisão da empresa, além das características e providências relacionadas aos nossos resultados e estrutura de capital. A divisão automotiva foi seriamente impactada na segunda metade do mês de março, com a interrupção da operação da totalidade das montadoras de veículos e comerciais leves do país. Inclusive,
em função dos decretos de calamidade que restringiram a abertura de concessionárias em boa parte da região do país. Por isso, nossa operação de transporte foi bastante afetada e opera de forma intermitente e marginal, escoando os estoques das montadoras. Nossas operações de serviços logísticos, por serem muito dependentes da produção e da importação, também sentiram os mesmos impactos. Grande parte dos custos da logística de veículos são variáveis, como custos com fretes e outros, o que nos dá grande flexibilidade para lidar com esse momento de crise. Dos gastos fixos da operação de transporte, os gastos com o pessoal sofreram redução por conta da redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho, a partir da segunda quinzena de abril. Além disso, houve desligamento de colaboradores da área operacional. Também realizamos a revisão de gastos que não são essenciais e sujeitos a cortes, como em TI, consultorias, treinamentos, além da devolução de alguns pátios de serviços logísticos. A divisão de logística integrada, por sua vez, apresentou uma resiliência maior por conta de prestar serviços considerados essenciais. A operação de químicos não sofreu impactos por conta da Covid-19, por operar principalmente para empresas produtoras de material de higiene pessoal e doméstico. A operação para o setor de eletrodomésticos foi interrompida no início de abril, mas retornou antes do final do mês, com um turno reduzido. A operação de armazenagem também tem apresentado normalidade em suas atividades, e por conta de ter clientes do setor alimentício e de e-commerce, ambos mais resilientes à crise atual. Quando se trata de nosso balanço e de liquidez, podemos resumir nossa situação da seguinte maneira. Nosso caixa de março, somado às nossas captações de abril, seria de 216 milhões de reais, sem considerarmos ainda o forte impacto positivo da volta do capital de giro pela diminuição das operações. O gasto fixo mensal das nossas operações é de cerca de 26 milhões de reais, sendo que destes, 22 milhões de reais se referem, de fato, à divisão automotiva, que se encontra paralisada, e ao nosso corporativo. Valor este sem considerar ainda as medidas de redução de gastos. O lucro bruto das operações que permanecem em atividade foi de cerca de 10,4 milhões de reais no primeiro TRI 20. As dívidas vincendas nos segundo TRI de 20 e terceiro TRI de 20 somam cerca de 79 milhões de reais. E por último, o CAPEX esperado e aprovado até o final do ano, que corresponde às obras em andamento e investimentos em TI fundamentais para a segurança da empresa, somam aproximadamente 10 milhões de reais. Ou seja, mesmo que a empresa opte por não rolar o endividamento que vence no curto prazo, embora essa não seja a sua estratégia, encontra-se em situação bastante sólida para enfrentar a retomada do mercado. No slide 4, falamos dos destaques do trimestre, em relação à adoção do IFRS 16. O EBITDA deixou, ao nosso ver, de representar um indicador adequado da geração operacional de caixa, e por isso a Tegma decidiu focar suas explicações a respeito da eficiência operacional no lucro operacional /EBIT. Mesmo assim, mantivemos a reconciliação do EBITDA no anexo do release em nossa série histórica. O segundo destaque se trata da reafirmação da Fitch para o rating local da Tegma em A/BRA, com perspectiva estável. Essa decisão é fruto de um conjunto de ações e características provenientes do nosso modelo de negócio, de nossa disciplina comprovada nos ajustes dos custos e despesas, conforme realizado em crises recentes e, por último, do conservadorismo em termos de liquidez que sempre
pautou a administração da companhia. Dessa forma, passamos agora à apresentação dos resultados do trimestre propriamente ditos. Por isso, transfiro a palavra ao Ramon, que conduzirá daqui para frente, daqui diante. Obrigado, Marcos. Passamos então para o slide onde podemos observar os principais destaques operacionais do mercado automotivo e da nossa divisão de logística de veículos. A queda de 8,2% da venda doméstica de veículos foi composta por um fraco primeiro bimestre, somado à interrupção gradativa das vendas a partir da segunda quinzena de março, por conta da intensificação dos impactos da pandemia da Covid-19. A produção caiu muito mais que as vendas domésticas, assim como a importação, por conta da crise mencionada e dos relativamente altos estoques, que em março foram de 266 mil veículos na indústria, não muito diferente dos de abril, que foram de 237 mil. Os efeitos mencionados foram mais sentidos nas vendas do varejo, que caíram 11,3% nesse período. A quantidade de veículos transportados pela Tegma acompanhou as vendas do atacado nesse período, o que se refletiu numa estabilidade de market share na comparação anual. No trimestre, a única notícia positiva foi o crescimento da distância média das entregas domésticas, de 7,1%, por conta do mix das entregas da Tegma. Como consequência do explicado nos destaques operacionais, no slide seguinte, podemos ver esse impacto no resultado da divisão, cuja receita foi 7,2% inferior na comparação anual. A queda abrupta da receita na segunda quinzena de março e a não redução proporcional dos custos fixos e com pessoal impactou a margem bruta em 100 basis points. Além disso, maiores despesas com consultorias e honorários advocatícios, com a troca da auditoria e provisões judiciais, foram as explicações da contração de 560 basis points da margem operacional. Mesmo desconsiderando a despesa com a Operação Pacto, de 3,3 milhões de reais, a perda de margem teria sido de 460 basis points. Passando para o próximo slide, felizmente, do lado da divisão de logística integrada, o esforço empregado nessa divisão tem gerado benefícios à empresa, mesmo no momento difícil de crise que temos vivido. Apesar da modesta taxa de crescimento da divisão dos últimos trimestres, a tendência crescente de rentabilidade se dá por conta de controle de custos, além de um melhor mix de serviços. A expansão das margens brutas e operacionais reflete esse trabalho. E no primeiro trimestre, tivemos o patamar de margem operacional recorde, de 22%, superior ao terceiro trimestre de 19, sem os não recorrentes. Nos resultados consolidados, no slide seguinte, apesar da melhora dos resultados da logística integrada, os impactos da desaceleração do mercado de auto e da Covid-19 na divisão de logística automotiva foram as responsáveis pela queda de 6% da receita bruta consolidada, assim como pela queda de 290 basis points da margem operacional ajustada, que foi de 10,7% no primeiro trimestre de 20. No slide seguinte,
podemos ver como foi a evolução do lucro operacional até o lucro líquido. A retração do lucro operacional foi a maior responsável pela queda de 27,6% do lucro líquido, que foi de 19,3 milhões de reais no primeiro trimestre. Obviamente, não podemos deixar de lembrar que fomos impactados por um aumento anormal de algumas de nossas despesas, como na troca da auditoria. Em especial, destaque-se também os 3,3 milhões de reais de honorários advocatícios, considerados como um evento extraordinário, como mencionado anteriormente pelo Marcos. Esse resultado se deu apesar da melhora significativa da equivalência patrimonial, que reflete o crescimento da Joint Venture GDL no período. O resultado financeiro permaneceu quase inalterado no período e a alíquota de imposto de renda foi de 26,2%. No próximo slide, mostramos que nosso fluxo de caixa livre foi de 59,2 milhões de reais no primeiro trimestre, maior que o primeiro trimestre de 19, por conta principalmente do aproveitamento do crédito de PIS e COFINS no montante de 18 milhões de reais. O aumento do ciclo de caixa para 46 dias se deu por conta de renegociações de prazo de recebimento de clientes. Essas renegociações ocorrem, na maioria das vezes, em função de novos serviços prestados ou renovações de contratos. A liberação de capital de giro nesse trimestre também contribuiu positivamente. O nosso endividamento líquido, que foi de apenas 7,6 milhões de reais nesse trimestre, representa o efeito combinado dos efeitos descritos anteriormente, ou seja, da significativa geração de caixa. Apesar do baixo endividamento líquido, visando tornar ainda mais robusta a nossa posição de caixa, realizamos, no início de abril, a contratação de duas dívidas que somam 90 milhões de reais, a custos de aproximadamente CDI mais 4%, e um prazo de 12 a 24 meses. Estamos preparados para enfrentar de maneira adequada o difícil período que todos temos pela frente e confiantes nos sólidos alicerces da companhia. No slide seguinte, mostramos a evolução no canto superior esquerdo do nosso retorno sobre o capital investido, que foi de 41,1% no primeiro trimestre de 20, ou 32,1% sem o crédito de PIS e COFINS do terceiro trimestre de 19, que impactou em 50,4 milhões o NOPAT da empresa. A queda do retorno em comparação ao patamar do início de 2019 reflete uma redução do crescimento das vendas de veículos no Brasil e investimentos em um pátio da operação de veículos por questões contratuais e que não agregou novas receitas à companhia. O desempenho da ação da Tegma foi abaixo do índice B3, do índice Bovespa, ao longo de 2020, em função de incertezas sobre o crescimento das vendas de veículos no Brasil e por conta dos impactos da crise da Covid-19 na indústria automotiva. Os múltiplos, por sua vez, em meio a tantas incertezas, não são aplicáveis, por conta das estimativas de resultados dos analistas de sell-side serem do cenário pré-Covid-19. Com isso, volto a palavra para o Marcos. Obrigado, Ramon. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. E agora vamos para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. O Sr. Marcos lerá as perguntas feitas por meio do webcast.
Nossa primeira pergunta é de Pedro Bruno, do Santander. Boa tarde, Marcos, Ramon e Ian, obrigado pela pergunta aqui. São duas do meu lado. A primeira com relação à divisão automotiva, o Marcos comentou brevemente sobre a operação como vindo intermitente e de forma marginal, né? Os impactos de volume, essa é a minha dúvida, vindo dessa crise agora, consequentemente pensando no segundo trimestre, quer dizer, abril a gente viu os números da Anfávia de vendas de atacado de uma queda de 92% ano contra ano, e eu queria ouvir de vocês um pouco sobre maio e se de fato esse dado da Anfávia reflete o que a gente deveria esperar em termos de volume para esse período de crise, né, que acho que é difícil para todo mundo imaginar quanto tempo exatamente ele dura, mas queria entender do lado de vocês se maio ainda é parecido com abril e se abril de fato esse dado é uma boa base para a gente ter como premissa aqui. Essa é a primeira, eu faço a segunda em seguida. Ok, Pedro, obrigado pela pergunta. Bom, é sempre muito difícil prever, como a gente já falou aqui, das incertezas, né? No mês de abril, as vendas aí foram 77%, né? Quando a gente olha para maio, o que a gente consegue acompanhar aqui dos nossos clientes, né, das montadoras, aí em função até do retorno de produção, de fato, primeira quinzena de maio agora, praticamente quase nada de retorno. Segunda quinzena você já tem algum retorno, mas o maior volume, vamos dizer, ainda será em junho. Isso do ponto de vista de produção das montadoras. Mas assim, a nossa previsão para maio é que fique aí muito parecido com abril, tá? Pode ser um pouco melhor, um pouco pior, vai depender um pouco dessa produção que eu acabei de comentar aqui, dessa primeira quinzena de maio. Essa produção de maio, ela tem sido mais focada em veículos para exportação. Então é difícil prever o impacto aqui dentro dos nossos volumes. Mas eu diria que maio vai ser muito próximo do mês de abril, porque abril a gente pegou uma inércia do volume de março, né? Em contrapartida, maio, a gente está pegando algum tipo de retomada de produção. Então, um pelo outro vai ser muito parecido. Não, tá ótimo, obrigado, Marcos. E a segunda pergunta é com relação à logística integrada. Você comentou sobre a interrupção em abril do contrato de eletrodomésticos, mas que já retomou no final do mês. Dá para dizer que esse foi o principal impacto negativo dessa crise na divisão de logística integrada, e vocês poderiam dar um panorama do status atual desse principal contrato que a Tegma tem no segmento de eletrodomésticos? Essa é a segunda e última pergunta. Tá ok, Pedro. Na verdade, esse foi, o único impacto, né? Na logística integrada, as notícias são muito boas, né? Mas, de fato, aí nesse cliente de eletrodoméstico, eles tiveram uma parada de produção durante aproximadamente 20 dias, mas eles já retornaram com um turno já no dia 27 de abril, né? Nós já começamos aí a organizar as operações para eles. E agora a gente ficou sabendo essa semana que a operação volta full aí a partir do dia 18 de maio. Então, esse foi o único efeito, vamos dizer, negativo dentro da DLI, tá, em relação aí à pandemia, né? As demais operações aí, tanto as operações do industrial químico quanto as de armazém, como elas estão relacionadas a produtos essenciais, ambas tiveram volumes acima do normal, o que acaba compensando um pouco essa perda de receita no eletrodoméstico. Então, a DLI, aí nós estamos praticamente seguindo o nosso orçamento. Tá perfeito, Marcos. Muito obrigado. De nada. A próxima pergunta é de Lucas Marchiori, do Banco BTG Pactual. Olá, pessoal. Bom dia, Marcos, Ramon, time todo. Obrigado pelo call. Duas questões rápidas aqui do meu lado também. A primeira, eu queria que vocês pudessem passar uma percepção para a gente com relação à utilização do ativo, pensando o total disponibilidade de vagas em pátio ou pensando na própria frota disponível para vocês. Eu sei que boa parte é de terceiros,
mas quanto que está a utilização desses ativos, tanto vagas em pátio quanto em frota, só para a gente ter uma noção aí do tamanho da utilização do ativo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se vocês puderem passar para a gente alguma visão de yield para o resto do ano. Eu sei que são contratos anuais aí, mas a gente deveria esperar que o yield ficasse flat para o período pós-crise, ou deveria ter algum tipo de ajuste de preço com montadora, algum tipo de compensação, enfim, o que vocês estão vendo para yield média aí até o final do ano? Obrigado. Ok, Lucas, obrigado pelas perguntas também. Em relação à frota, nós estamos hoje operando aí, como eu comentei, volumes muito marginais, né? E assim, eles não são regulares, né? Tem muito mais aí mobilização de frota, ajuste de frota, de locadoras e eventualmente alguma mobilização aí de alguma produção ainda, de algum saldo de produção. Então o volume aí eu diria para você que está em torno de 10%. Agora, em relação à ocupação de pátio, eu não tenho aqui esse indicador, porque isso muda muito de filial para filial e dos pátios, né? E tem uma dinâmica muito grande, especialmente agora com esse volume baixo, fica difícil de precisar para você o volume, mas eu acho que o mais relevante aí é o que nós estamos hoje em termos de frota operando, eu diria para você que é alguma coisa entre 10% e 15%. Tá? Em relação à tua segunda pergunta, bom, a gente acha que isso, em relação aos reajustes, né, é evidente que é um ano difícil para todo mundo para se falar em reajuste. Né? Na verdade, pode até acontecer algum pedido aí de fazer algum desconto, alguma coisa assim. Até agora isso, felizmente, não aconteceu. Né? A gente está considerando que nós vamos manter flat aí os reajustes, muito parecido com o que nós tínhamos considerado no orçamento. É evidente que isso vai depender de negociação a negociação. Isso vai depender também da situação do cenário que infelizmente, a gente não consegue prever. Perfeito, Marcos. Obrigado. Boa tarde a todos. De nada. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta é de Rafael Maisonave, da Tarpon. Oi, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Eu queria saber como que vocês estão vendo o vencimento das dívidas, essas dívidas agora de 2020, e também entender um pouco como que vocês estão vendo o quadro de funcionários nesse momento de indefinição da volta da abertura das concessionárias e das próprias montadoras. Obrigado. Rafael, é o Marcos. Obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a segunda pergunta, depois eu vou passar para o Ramon responder a primeira, tá ok? Em relação ao quadro de funcionários, como a gente já relatou, né, nós fizemos sim um movimento, né, nós tivemos aí uma queda drástica dos volumes, e como nós temos uma projeção de retorno abaixo da nossa capacidade operacional, na verdade foi um conjunto de ações, né? Essa inclusive não foi a primeira ação. Na verdade, a primeira ação nós seguimos aí todas as possibilidades da MP 936, então nós começamos com férias, depois nós partimos para a suspensão do contrato de trabalho por 30 dias, 60 dias, e também fizemos a redução de jornada de trabalho, né, com as respectivas aí reduções de salários. E aí, por último, né, a gente foi medindo isso a cada semana, né, para sentir a evolução, e conforme a nossa projeção foi piorando, né, dada toda essa visibilidade aí do mercado, especialmente as projeções, a gente, infelizmente, né, também tivemos que fazer um ajuste nos quadros, muito parecido com o que outras empresas também estão fazendo nesse momento. Né? A gente espera que
o nosso quadro esteja adequado com a nossa projeção de retomada. Eu vou passar aqui para o Ramon, Rafael, para ele responder em relação às dívidas. Oi. Vou começar dizendo o seguinte, deixando claro, a nossa estratégia é a estratégia de rolar essas dívidas que vencem em julho e agosto. Tá? Agora, nós entramos nessa crise numa situação bastante robusta, né? E nós, como nós já explicamos, nós fortalecemos ainda mais o nosso caixa com essa captação feita recentemente. Os recursos que foram tomados foram recursos para fortalecer o caixa e não para fazer nenhum pagamento, eles estão preservados, né? Acho que é importante também mencionar, né, ou enfatizar, porque nós já dissemos isso, que recentemente nós tivemos a confirmação do nosso rating, né, com uma manutenção da perspectiva estável. Eu acho que isso é um fato muito relevante no meio desse processo, dessa crise que a gente está vivendo. Então, isso confirma a percepção do mercado da nossa qualidade de crédito. Então, por que eu fiz questão de enfatizar esses 3 pontos? Ou seja, nossa estratégia é rolar, né? Nós estamos com uma posição muito sólida, um caixa robusto, tivemos a confirmação do nosso rating. Eu digo isso porque isso nos coloca numa situação de, inclusive, prescindir, né, dessa rolagem, se nós julgarmos que os custos estejam excessivamente elevados ou caso as nossas projeções internas, que obviamente nós as temos, né, não se confirmem, sejam melhores do que aquelas conservadoras que a gente tem adotado. Então, resumindo, a gente está numa situação muito confortável, a gente acredita que temos um crédito, uma avaliação de crédito que nos permite renovar essas dívidas sem maiores problemas, inclusive a ponto de nos colocarmos na situação de, eventualmente, decidirmos por não fazê-lo por uma questão, uma avaliação de custo. Mas nossa estratégia é essa, a rolagem. Tá ótimo, Ramon. Obrigado, Marcos. Boa sorte para nós, hein? Obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta vem da webcast. Pergunta é do Gustavo. Qual o status do contrato da Electrolux? Renovou? Gustavo, sim, nós estamos aí praticamente já encerramos as negociações, todas as cláusulas comerciais já foram discutidas, né? Nós já começamos aqui agora a discutir as cláusulas contratuais, mas nós estamos falando aí de uma renovação de um contrato de 5 anos, né? Nós começamos negociando em 3 anos, mas nós já definimos aí para ser um contrato de 5 anos. Essa, na verdade, é uma boa notícia aí da logística integrada, tá? Então é isso, nós estamos na fase comercial, já encerrou, nós estamos agora discutindo alguns detalhes da parte contratual do contrato. Uma outra pergunta aqui do Gustavo, como foi possível aumentar as margens da logística integrada nesse trimestre sem aumentar tanto a receita? Gustavo, aqui na verdade foi uma composição, tá, de efeitos positivos, né? Nós tivemos um aumento da receita que foi da ordem aí de quase 3 pontos percentuais, né, 3%, mas nós também tivemos uma redução dos custos, né? Então teve o aumento da receita nesse trimestre, a gente teve uma redução dos custos, né? E aí foi um trabalho interno aí de processo e de organização realmente, tanto em custos quanto em despesas. E também, acho que até o mais relevante do que esse aumento de receita e essa redução de custo, embora a redução de custo foi de 4,5%, né, foi um trabalho aí de yield management, ou seja, nós estamos oferecendo para os nossos clientes serviços com maior valor agregado.
e com isso a gente consegue, claro que isso a gente não consegue em grande escala nesse momento, mas em alguns casos, em algumas negociações, a gente consegue agregar mais valor aí aos nossos resultados. Tem uma outra pergunta aqui do André Prats, de que forma a subsidiária TEGAP será impactada nesse cenário de redução de CAPEX para o resto do ano. Na verdade, o André, o que nós fizemos no caso da TEGAP, que na verdade a gente acredita muito nessa unidade de negócio, né? Nós fizemos sim um ajuste do CAPEX, mas o CAPEX lá ele é pequeno, porque ele é muito mais vamos dizer assim, um investimento intelectual, né? Porque você constrói ali uma parceria com várias empresas, tratando dores internas ou dores dos nossos principais clientes. Então é muito mais um investimento intelectual do que investimento financeiro. Mas mesmo assim, o investimento necessário para rodar esse projeto durante o ano 2020 foi mantido, ele foi otimizado, mas foi mantido. Então nós teremos sim no final do ano aí resultados na nossa unidade de negócio TEGAP. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Bom, eu acho que eu vou ler uma pergunta. Bom, então a pergunta é se devemos esperar mais despesas relacionadas à operação Pacto, pressionando as margens, olhando para os próximos trimestres, né? É difícil a gente prever sim, a resposta sim, nós devemos ter alguma despesa adicional, mas eu gostaria de fazer a seguinte explicação. Essas despesas que nós temos com essa operação, elas estão divididas, eu dividiria elas em dois tipos. Vocês sabem, de conhecimento público, nós anunciamos isso, que foi constituído por iniciativa do Conselho de Administração um comitê interno de investigação, um comitê independente, com membros independentes. Então, nós temos custos ligados a essa iniciativa e temos os custos ligados à nossa defesa com relação à operação Pacto, que está sendo, que está ligada à justiça propriamente dita. Os custos relacionados ao comitê independente devem se encerrar no próximo trimestre, até porque esse processo está muito próximo de ser finalizado. Então, em termos de despesa, o impacto deve ser menor, porque esses custos vão cessar de existir. No próximo trimestre, nós devemos ter um resultado a respeito dessas investigações internas. Com relação ao processo que está na justiça, né, a investigação, né, isso pode se estender por mais tempo e a gente pode sim ter alguma despesa associada, provavelmente no nível inferior ao que a gente teve nesse trimestre. É o que eu posso comentar. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação, especialmente nesse momento tão complexo em nossas vidas, pessoais e profissionais. Estamos confiantes e comprometidos para tomar todas as medidas que se façam necessárias para cuidar das nossas pessoas e da companhia, e assim sair desta crise mais fortalecidos. Um grande abraço a todos. Também reforço aqui que tanto eu quanto o Ramon e o nosso time de RI, nós ficamos à disposição. Boa tarde a todos. Grande abraço. A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.